pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao estudo dos nossos direitos humanos, da nossa Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. Já passamos aí por uma aula introdutória, pelos primeiros 5 artigos, e agora a gente dá sequência a partir do artigo 6. Já adianto aí para vocês que é um artigo muito importante dentro da legislação, que sempre está presente nas provas, então já marque aí, já deixa ele bem evidenciado para que você possa revisar esse artigo e ter ele bem fixado aí em mente, porque vai te ajudar demais na prova. Então vamos lá. Primeira previsão aí do artigo. Ninguém pode ser submetido à escravidão ou à servidão. E tanto essas como o tráfico de escravos e tráfico de mulheres são proibidos em todas as suas formas. Observe que a previsão aí do artigo 6, no primeiro tópico, é bem incisiva. Ela não abre margem para exceção. É uma proibição e pronto. Não tem um salvo, não tem um exceto, não tem mais um mas. Em tal situação, em tal cultura, em tal, sob tal pretexto, quase que não sai. Pretexto. Vai ser autorizado. Não existe, tá? A escravidão e a servidão, proibido, não tem. Ninguém pode ser submetido a essas situações. Assim como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres estão proibidos em todas as suas formas. Não existe nenhuma situação em que vai ser permitido, beleza? Então, falou em escravidão, servidão, tráfico de escravos, tráfico de mulheres, proibido. O termo que você vai lembrar aí é proibido, belezinha? Seguindo aí o tópico 2, tem que ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Essa é a regra, tá? O trabalho forçado ou obrigatório, como regra, também é proibido. Ninguém pode ser constrangido a esse trabalho forçado ou obrigatório. Você não pode forçar ninguém a trabalhar para você, obrigar alguém a fazer algo para você. Só que observe aí, na sequência, a previsão. Nos países onde se prescreva para certos delitos pena privativa de liberdade acompanhada de trabalhos forçados, essa disposição não pode ser interpretada no sentido que proíbe o cumprimento dessa dita pena, imposta por juiz ou tribunal competente. O trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. Observe o seguinte: quando a gente fala de trabalho forçado ou trabalho obrigatório, aplicado à pessoa que está privada de liberdade, aquela pessoa que está presa, ela foge dessa regra, tá? Da proibição, dessa regra aí que está no início do artigo. A regra é que não pode. Mas quando a gente fala do trabalho do peso, da pessoa que está lá apreendida, com sentença, condenado, aí a gente tem algumas certas exceções. Existem momentos e situações onde a lei do país vai permitir que essa pessoa que está lá presa, privada de liberdade, tenha acrescentado à sua pena o exercício de trabalhos. E esse trabalho ele vai ser obrigatório. Então, a obrigatoriedade do trabalho para o preso, para aquele que está lá detido, retido, com pena privativa de liberdade, aí vai fugir da exceção. Vai fugir da regra. Vai ser uma exceção e vai ser permitido. Obviamente que dentro do que a lei prescreve. Então, não é que vai dar louca lá no policial penal ou no quem é responsável lá pelo presídio, pelo diretor do presídio, e vai forçar a pessoa a trabalhar. Não é assim. Vai forçar ela fazer um serviço para ele, lá na casa dele. Não é isso, tá? É trabalho legalizado, de forma prescrita em lei. Belezinha? Tenham essa ciência aí. Então, nesses casos, é uma exceção, vai poder. Obviamente, esse trabalho não pode ferir ou afetar a dignidade, seja física, seja intelectual do recurso. Fechou? Aí vem o tópico 3 para complementar para a gente, para falar, olha, não pode trabalho forçado, não pode trabalho obrigatório, mas existem alguns tipos de trabalho que não podem ser considerados, que não constituem trabalho forçado ou obrigatório. Apesar de ter uma característica de obrigatoriedade, não são considerados trabalho obrigatório. Quais são estes? O trabalho da pessoa reclusa, como a gente acabou de comentar. Uma pessoa que está lá, presa, com sentença, e tem acrescida a sua pena um trabalho
de cunho obrigatório, não vai entrar na regra lá da proibição. Da mesma forma, o serviço militar, não fez 18 anos, o homem não tem que obrigatoriamente se alistar? Não tem esse caráter obrigatório, mas mesmo assim não entra na regra da proibição. Da mesma forma, o serviço imposto no caso de perigo ou calamidade, imagine a cidade que foi afetada por uma causa lá natural, destruiu a cidade, aí a defesa civil, a prefeitura, o estado sai convocando ali todo mundo para trabalhar. Mesmo que o comparecimento nesse trabalho seja obrigatório, ainda assim não vai ser considerado trabalho obrigatório para esses fins de proibição. E o último aí, trabalho ou serviço que faça parte das obrigações cívicas. Jurado, mesário. Quando você é convocado para ser mesário, por exemplo, mesmo que ninguém gosta de ir, mas tem cunho de obrigatoriedade. Se você não for, isso é um BO para resolver. Então, mesmo tendo essa característica de obrigatoriedade, não vai ser considerado trabalho obrigatório para fins de proibição, beleza? Então, a listinha aí, trabalho da pessoa reclusa, o trabalho militar, o trabalho em caso de perigo ou calamidade e o trabalho vinculado às obrigações cívicas. Não constituem trabalhos forçados ou obrigatórios, tá? Aqui tá tudo certo. Aqui pode. Não tem nada de proibição. Fechou? Vamos pro artigo 7? Vamos lá. Artigo 7 vai falar da liberdade pessoal. O primeiro tópico fala pra gente o seguinte, que toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Quando a gente fala em liberdade dentro desse artigo, nós estamos falando em liberdade na sua versão mais ampla, no sentido mais amplo da palavra. Por quê? Quando a gente fala em liberdade, a primeira coisa que nos vem à cabeça é a liberdade de locomoção, aquela liberdade física, de estar onde a gente quer estar, de entrar, de sair, de locomover. E sim, é uma liberdade, muito plausível, inclusive. Mas existem várias outras liberdades. Tudo que envolve o nosso direito de escolha, de querer, de não querer, de escolher esse ou aquele, está vinculado aos direitos de liberdade. Então, quando a gente fala, por exemplo, em falar o que quiser e se expressar, nós estamos falando de liberdade de expressão, em liberdade de opinião, liberdade de criação, escrever uma música colocando a letra que eu quero. Mas fala mal do país, do governo. Liberdade de expressão, liberdade artística, liberdade de criação. Existe a liberdade de escolher. Eu quero contrair matrimônio, não quero. Eu quero abrir uma empresa, eu quero trabalhar como funcionário. Tudo é liberdade, são direitos de liberdade. E o Estado tem que garantir isso. A gente tem esse direito de liberdade que tem que ser garantido, como todos os outros nossos direitos. Mas os direitos de liberdade é ali um grupo muito grande. Então, tudo que está vinculado à nossa capacidade de fazer ou não fazer, de escolher se quer, se não quer, está vinculado aos direitos de liberdade. Beleza? Tenham isso aí bem consolidado na cabecinha. E aí, como adereço aí no final, assim como a gente tem o direito de liberdade, a gente também tem os direitos de segurança pessoais. Quando a gente fala de segurança, a gente está falando da ausência de perturbação, da ausência de insegurança. Então, a perturbação que restringe ou limita essa liberdade, ela tem que ser afastada. Se eu tenho o direito de exercer as minhas liberdades, eu não posso deixar com que o outro me impeça disso. Então, a segurança pessoal é justamente essa ausência de perturbação que visa restringir, que visa limitar esses meus direitos de liberdade. Beleza? E aí eu quero abrir aqui um parêntese, um adendo com vocês, não só para fim de prova, mas para fim de vida. A gente tem direito de liberdade? Tem. Falamos aqui agora, no sentido mais amplo da palavra. Mas a gente tem que ter plena consciência, como seres que vivem em sociedade, de que nenhum direito de liberdade é tão amplo que não exista limites, tá? Então, não existe direito que não se possa restringir. Todo direito tem limite. É aquela frase clássica, o seu direito termina onde o do outro começa. Então, se a gente fala de direito de liberdade de expressão, por exemplo, eu posso falar o que eu quiser? Posso. Posso falar minhas opiniões, direito de opinião? Posso. Mas eu tenho que ter a consciência se com a minha manifestação, das minhas palavras, da minha expressão, da minha opinião, eu acabo ofendendo o outro, atingindo a integridade moral ou psíquica do outro, eu estou com o meu direito causando perturbações, ferindo a segurança pessoal do outro. Então, eu posso falar o que eu quero? Posso. Ninguém vai vir aqui e tampar minha boca. Leio liberdade.
mas eu também posso ser responsabilizada, não só posso, como devo, ser responsabilizada pelas minhas liberdades. Então, se o que eu falei atingiu a moral, atingiu, de certa forma, a integridade psíquica, moral da pessoa, eu posso responder civilmente com uma indenização, posso responder criminalmente, respondendo por um crime contra a honra, injúria, calúnia, difamação. Então, tudo isso a gente tem que ter a consciência, tá? Da limitação dos direitos. Tenho liberdades? Tenho, mas eu também tenho segurança pessoal, assim como o meu semelhante, como todos os outros seres humanos também têm. Se com o meu direito eu atingir o outro, eu vou ser responsabilizado. Belezinha? Seguindo ainda dentro do artigo 7, ninguém pode ser privado de sua liberdade física. Agora sim a gente está falando especificadamente de liberdade física. Restringiu aí a amplitude da liberdade. Então, ninguém pode ser privado de sua liberdade física. Podem me trancar aqui dentro e falar, não, não vai sair não, de jeito nenhum. Não. Cárcere privado, né? Crime. Não posso. A regra aqui, ó, é que ninguém pode ser privado de sua liberdade física. Mas regras são importantes? São. Mas mais importante que as regras são as exceções. Então, vem um vírgula aí, seguido por um salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. Então, em situações específicas, onde a lei permite, onde a lei não só permite, como prevê a possibilidade de restringir a liberdade, aí sim pode acontecer. Vá lá nos presídios, que você vai ver isso acontecendo demais. Lá a exceção vira regra. Então, se está escrito lá no Código Penal que matar é crime e que pode ser aplicada uma pena de privação de liberdade e a pessoa foi lá e matou, ela ficou passível de receber aquela pena. É autorizado que aquela pena seja ela atribuída. Então, se você vai lá no presídio, você vai ver um monte de gente presa por conta de homicídio, porque eles compraram a briga e falaram, tô nem aí. Posso ser preso, mas não tô nem aí. Vou passar por cima. Vai lá, comete o crime e recebe a penalidade que está prevista em lei. A liberdade que está autorizada em lei. Belezinha? Então, regra que não pode ser privado. Exceção é que em determinados casos, quando a lei permita, quando a lei prevê, aí sim pode acontecer. Terceiro tópico. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. Preste atenção aqui no tópico, no termo arbitrários. A gente vê esse termo algumas vezes na legislação, né? Não só na Convenção, como na Declaração Universal. E aí eu quero chamar a atenção de vocês. Se está escrito lá, ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento, tá certo ou tá errado? É errado, né? Acabamos de falar dos presídios. Olha o tanto de gente encarcerada lá. Não tem? Lá na cela que cabe 5, tem 20? Encarcerado? Tem. Então, o encarceramento, ele pode acontecer? Pode. Agora, o encarceramento ou a detenção arbitrária pode acontecer? Aí não. Tá? Assim como está previsto lá na declaração, falando que não pode prisão arbitrária, que vem e fala também da detenção e do encarceramento arbitrário. Não pode acontecer. Não pode a polícia bater na sua porta, te arrancar de dentro da sua casa, te jogar dentro da viatura, te levar, te prender sem te dar nenhuma justificativa plausível e legal por isso. Vira prisão arbitrária, detenção e encarceramento arbitrário. Só pode haver detenção, encarceramento, a prisão, como está escrito lá na declaração, se for pautada em lei, com devida justificativa e autorização legal. Tá? Seja em flagrante, seja com mandato, seja o que for, tem que estar pautado em lei, tem que ter devido processo, tem que ter defesa, tem que ter contraditório, tem que ter tudo conforme a lei processual prevê. Se não tivesse, passar por cima, vira arbitrário, e aí sim é proibido, não pode. Fechou? Então, se atente ao termo arbitrário. Tá? Para a alternativa lá da sua prova tá certa, tem que ter ele lá, ó. Ninguém pode ser submetido a detenção e encarceramento arbitrário. Aí a banca espertinha, só coloca a alternativa até aqui. E aí vai estar errada, né? Seguindo aí, quarto tópico. Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões de sua detenção
e notificada sem demora da acusação ou acusações formuladas contra ela. É o que eu acabei de dar de exemplo para você. A polícia chega na sua casa, te joga na viatura, te leva, te prende sem te falar nada. Pode? Não. É arbitrário. Não pode. Toda pessoa que é detida, que é retida, ela tem que ser informada o porquê daquela situação, as razões da sua detenção. E essa informação, essa notificação, ela deve acontecer sem demora, como a lei prescreve. Aí eu quero chamar sua atenção aqui. Aqui está escrito 24 horas. Aqui está escrito 48 horas. Aqui está escrito 1 dia, 2 dias. Não. Aqui não marca prazo, não. Tá? Aqui fala sem demora. Por que eu estou chamando sua atenção para isso? Porque prova adora pegar e escrever um prazo aqui. Sendo que a lei não prevê um prazo específico. A convenção não prevê um prazo específico. Então, fique atento com o conselho. A notificação, a informação das razões da detenção, ela deve acontecer sem demora. Mas não há um prazo determinado em hora, em dia, em mês, não, tá? Certo é que deve haver essa informação, essa notificação das razões da detenção sobre as acusações que é formulado contra a pessoa que está sendo detida ou retida. Tudo isso deve acontecer sem demora. Belezinha? Tópico 5. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou de uma autoridade autorizada por lei para exercer as funções judiciais e tem direito de ser julgada dentro de um prazo razoável ou ser posta em liberdade sem prejuízo de que se prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada às garantias que seguem o seu comparecimento em juízo. Vamos lá. Assim como a pessoa que é detida tem direito que sem demora seja informada a ela o motivo da sua detenção, da sua retenção, aqui a pessoa que foi apreendida, ela foi detida, foi informado para ela tudo direitinho, mas não teve jeito não, foi presa. Aí, o que acontece? Ela passa a ter outro direito, que é o direito de ser colocada na presença do juiz ou de outra autoridade competente, para que o juiz verifique a legalidade daquela prisão. Se for legal, beleza, vai continuar presa. Se for ilegal, vai ser posta em liberdade, tá? Então, sem demora, tem que passar lá pelo juiz. Mais uma vez, tem prazo escrito aqui? Tem 24 horas escrito? Tem 48 horas escrito? Tem 1 dia escrito? 2 dias, o que seja? Não. É sem demora, prazo razoável, belezinha? E aí, abrindo um parêntese. Nós temos no nosso país, no nosso Brasil, uma resolução do CNJ, resolução 203 de 2015, que fala que a pessoa que é presa tem que ser apresentada ao juiz também, só ratificando o que já estava escrito na convenção. E aí sim, dentro dessa nossa resolução, nós temos o prazo fixado, aí ó, o prazo de 24 horas fixado. Mas isso é dentro da resolução. Tá? Quando a gente fala de convenção, não tem prazo. É só sem demora ou em prazo razoável. Beleza? Sem confusão, pelo amor de Deus. 6, tópico 6. Toda pessoa privada de liberdade tem direito de recorrer a um juiz ou tribunal competente a fim que decida sem demora, de novo, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e que ordene a sua soltura da prisão ou da detenção se estas forem ilegais. Nos estados práticos, as leis prevêem que toda pessoa que vier ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito de recorrer a um juiz ou tribunal a fim de que se decida sobre a legalidade de tal ameaça. Tal recurso não pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra pessoa. Vamos lá, já ouviram falar de habeas corpus? Aqui, tá? HC é isso aqui. Então, foi preso, teve a liberdade restringida, privada, privou de liberdade. Você pode recorrer a um tribunal, a um juiz, para que reestabeleça a sua liberdade, certo? Para que ordene sua soltura. Então, tem esse direito de recorrer aí a um tribunal competente. Da mesma forma, se você vê a sua liberdade de locomoção
ameaçada também pode ir lá impetrar o seu HC, o seu habeas corpus. Mas como assim, Isabela? Imagine só, você está respondendo um processo. Você sabe que qualquer hora vão determinar sua prisão. Mas você acha que aquilo ali é ilegal. Você tem sua consciência de que aquilo ali não merece, que aquilo é ilegal. Você vai lá e impetra seu HC preventivo para que a ameaça a essa liberdade não se torne uma realidade, para que não haja, de fato, a restrição da liberdade, a privação da liberdade. Beleza? Pode acontecer? Pode. Tanto quando já está preso, quando já está privado de liberdade, quando está apenas ameaçada essa liberdade. E aí esse recurso, ele pode ser interposto pela própria pessoa que está lá presa ou ameaçada de ser presa, ou por outra pessoa, advogada ou quem que a represente. Belezinha? Tópico 7. E aqui eu quero que você marque assim, ó, uns 10 asteriscos. Muitos asteriscos. Por quê? Porque é uma previsão importante, sabe? Aquelas previsões que geram muita discussão jurídica, que já rendeu muito artigo científico, muito TCC. Época minha de faculdade, esse assunto aqui estava na moda, estava no auge da discussão. Metade de minha sala fez algo vinculado aqui ao tópico 7 do artigo 7 da Convenção Americana. O que é que fala esse bendito desse artigo para ele ser tão famoso? Olha lá. Primeiro, ninguém deve ser detido por dívidas. Ponto final. Seguindo, este princípio não limita os mandatos de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Então, vamos entender. Primeiro tópico, até aqui o ponto final. Foi lá nas Casas Bahia, fez um carnê, comprou lá, mobiliou sua casa todinha, não pagou uma prestação. Você pode ser preso por isso? Ninguém deve ser detido por dívidas. Então, dever, ser mal pagador, não vai te prender. Fica tranquilo. Não deva por isso. Então, a dívida não prende, tá? Nós não temos a modalidade de prisão civil, que é justamente quando não é crime. Então, a prisão civil, ela é proibida. Ninguém pode ser detido por dívidas. Ponto final. Qual é a exceção? Isso aqui é a regra, né? Como disse para você, mais importante do que saber a regra é saber a exceção. Qual é a exceção? Quando a gente fala de obrigação alimentar. O que é obrigação alimentar, gente? Pensão. Trazendo aí para o bom português. Pensão alimentícia. Aquela história de quando o pai, quando a mãe tem que prestar alimentos para o filho, para a filha, tem que pagar a pensão todo mês e não está cumprindo com essa obrigação. Aí pode ter prisão? Pode. Quem é que não conhece o caso de alguém que já foi preso por prisão alimentícia? Todo mundo conhece. Não é um amigo, é um parente. Se não é um parente, é um conhecido. É o amigo, do primo, do irmão. Vai conhecer, tá? Então, prisão por obrigação alimentar? Pode. Pode. Pode prender devedor de pensão alimentícia? Pode. É a exceção. A única exceção que a convenção traz pra gente é justamente a prisão do devedor de pensão alimentícia. Belezinha? E aí, Isabela, qual é o problema desse artigo, então? O que que é? Tá simples, ninguém pode ser preso, exceto se for por conta de pensão. Tá suave, tá simples. Qual que é o detalhe do artigo? O detalhe do artigo é que lá no artigo 5º, vou até tirar o rosto aqui para vocês verem. No artigo 5º da Constituição, no inciso 67, fala que não haverá prisão civil por dívida. Até aí, certinho, né? Tá igual. Só que ela traz a exceção, falando que salvo pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e depositário infiel. Então, observe que a Constituição, ela traz duas exceções. A obrigação alimentícia, e até aí tudo bem, tudo certo, tá igual. Mas ela fala do depositário infiel. Que no caso do depositário infiel também pode ter prisão. É exceção. Ela fala aqui, ó, de uma exceção, duas exceções. Enquanto a convenção só fala de uma exceção. Mas que diabos é depositário infiel? Em rasa explicação, bem por cima mesmo, o depositário fiel é aquele que recebe
do judiciário a confiança de cuidar de um bem apreendido. Imagine só, prende lá um grande traficante com um carrão maravilhoso que vale 300 mil reais. Aí vai pegar esse carrão maravilhoso, colocar lá no pátio do Detran para tomar sol e chuva e acabar com ele? Não. Pega esse carrão lindo, maravilhoso e coloca sobre a responsabilidade de alguém para ele ser utilizado. Para ele simplesmente não acabar lá. Então pode, por exemplo, colocar para uma força do Estado. Pegar lá, vamos supor, um carro que é muito rápido. Aí coloca para a Polícia Federal. Para a Polícia Federal poder cuidar desse bem e utilizar dele. Só que não vai colocar a Polícia Federal, vai colocar algum agente de segurança de lá, um delegado, alguém. Então essa pessoa se torna depositária fiel. Ela é responsabilizada pelo judiciário a cuidar daquele bem. Ela pode usufruir e cuidar daquele bem. Aí, esse é o depositário, perdão, ele é o depositário. A pessoa é o depositário. Fiel. Quando é que ele se torna infiel? Quando ele descumpre com essa obrigação. Ele tinha que cuidar do carro lá, não tinha? No nosso exemplo, ele não cuida. Ele bate, ele pega esse negócio e extravia, ele vende, ele regaça um carro inteiro, some. Não cuidou como deveria. Aí ele se torna um depositário infiel. Aí a nossa Constituição, lá no artigo 5º, fala que essa pessoa também poderia ser presa. E eu até concordei. Confiou na pessoa, a pessoa não cuidou? Poderia ser presa. A Constituição assim fala pra gente. Só que a Convenção não traz essa exceção. Só traz uma exceção. Essas duas aqui, ó, não tá na Convenção. E aí? Esse foi o motivo da discussão. Esse foi o motivo dos milhares de artigos. A briga aqui entre essas duas previsões. Veio STF, súmula vinculante 25, e fala que é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Então, a súmula veio aqui, ó, e riscou essa previsão. Riscou a previsão aqui da Constituição. Falou Constituição, você não sabe de nada. Arranca aí depositário infiel do seu artigo 5º. Só vai ter prisão no caso de obrigação alimentar. De obrigação alimentícia. Tá? Então, para o sentido de sua prova, pode prender por dívida? Não. Qual é a exceção? Obrigação alimentar. Esquece depositário fiel. Esquece depositário infiel. Sua banca vai lá e coloca o depositário infiel no meio. Só para você confundir com o artigo 5º. E marcar. E vai fazer o quê? Errar. Então, falou em prisão por dívida apenas, tão somente, prisão do devedor de pensão. Obrigação alimentar. Belezinha? Copiado aí? Podemos seguir? Vamos lá para o artigo 8. Aula que vem a gente fala aí, começa com o artigo 8 da nossa declaração. Eu volto já.